Sábado é dia de estudo de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, e a ideia desse canal é trazer conteúdo aprofundado de FII. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação muito bacana do fundo HSML11, que é um fundo de shoppings, e a gente vai poder pegar ali a análise completa dele de março de 2021 e fazer a comparação aí com os dados de janeiro de 2022. Então teve muita evolução, felizmente o segmento vem saindo do buraco, e o que é mais legal, a gente vai ver que os indicadores já apontam aí positivos até em comparação com o 2019, isso que é mais relevante, obviamente, que tem muito a retomar, tem muito a recuperar ainda, mas já é um acalento, já é uma informação positiva. A gente vai falar também da nova aquisição desse fundo, que deve aparecer no próximo relatório gerencial, e inclusive aí a queda de número de investidores, né? Poucos fundos aí tiveram queda no número de cotistas, aconteceu isso nesse período com o HSML11. Espero que vocês curtam, então bora para esse vídeo! Iniciando o nosso vídeo sobre o HSML11, o HSI Malls FII. Objetivo e política de investimento é obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de shopping centers. Então tá aí, esse é um fundo voltado para shopping center. A gente vai fazer aqui a comparação lá com março de 2021 do que acontecia nesse fundo. Muita coisa melhorou, felizmente, até pelo avanço aí da vacinação. A classificação dele é um FII de renda gestão ativa, gestão feita pela Hemisfério Sul Investimentos, administrador Santander K6. Características aí dele de taxa de administração de 1,1% do valor de mercado, mais taxa de escrituração, dá um valor total aí de 1,3%. Taxa de performance 20% do que exceder o benchmark, que é aí 6% mais atualização do IPCA. O PL dele se manteve aí 1,5 bilhão de reais, mas é importante a gente falar que a partir do próximo relatório gerencial já vai vir aí com uma alteração partindo para 1,9 bilhão de reais, isso porque houve a aquisição do Shopping Paralela na Bahia. A gente vai falar um pouquinho mais dessa operação. O número de cotistas lá em março de 2021 era de 119.802 e hoje são 119.226, então é um dos poucos fundos aí que a gente vê que teve queda no número de cotistas, pelo menos nas nossas análises. PVP naquele momento era de 0,94, isso porque o HSML era um dos poucos fundos que continuava, pelo menos, distribuindo rendimentos. Partindo agora para o comentário da gestão, interessante a gente buscar o que dizia o gestor lá em março de 2021, naquele momento eles comemoravam o fato de ter todo o portfólio aberto, sem restrição de horário e previsão de aumento de rendimento. Naquele momento, né, o fundo conseguiu distribuir 0,22, obviamente um rendimento baixo, mas interessante para os padrões de shopping naquela época. E eles diziam lá que ia ter aumento e realmente houve, tá? No segundo semestre o fundo foi muito bem, conseguiu uma distribuição média aí de 0,51. Olhando agora para o comentário da gestão, nesse momento eles dizem que o resultado do fundo apresenta um crescimento relevante no mês, sobretudo devido ao vencimento do aluguel maior dos ativos de competência de dezembro de 2021. A gente sabe, né, que a competência 2021 tem aquele aluguel dobrado. Além disso, recebemos um adiantamento proveniente do Shopping Paralela, ativo adquirido em janeiro de 2022, que só tem impacto no caixa a partir de março. Conforme mencionado em relatório anterior, tivemos vendas e indicadores operacionais ao final de 2021 bem próximos aos de 2019. Isso é muito importante, é muito interessante para a nossa análise. E inclusive, falando em expectativa, o próprio fundo falei que o restante do ano é boa, tendo em vista a menor incerteza sobre pandemia. Por fim, cabe ressaltar que a inadimplência foi negativamente impactada neste mês devido ao vencimento do aluguel de maior valor, mas a expectativa é que se estabilize nos próximos meses. Resultado do fundo, a gente vê que a receita imobiliária foi de 14,7 milhões e ela veio realmente muito mais alta que as anteriores. Coloquei aqui que ela costuma girar em torno de 9,8 milhões de reais. Interessante a gente comparar que naquele momento, lá com distribuição de 0,22 em março de 2021,
a receita foi só de 3,8 milhões. O resultado do fundo nesse mês foi de 0,79 e o rendimento distribuído 0,60. Lembrando aí que teve o não recorrente que eles já citaram sobre o shopping paralelo e um resultado acumulado de 0,19. Então tem aí uma gordurinha para manter um rendimento estável, pelo menos nos próximos meses. Indicadores, e aqui a gente chega na parte mais importante do relatório gerencial, que é de fato a comparação do que acontecia lá na realidade de março de 2021, que está acontecendo agora no fundo, e também um panorama de shoppings. Então, se você está curtindo esse conteúdo, está sendo relevante para você, deixa o like, deixa o comentário, manda esse vídeo para quem pode se interessar. Isso é muito importante, muito relevante para o canal. A gente está chegando a quase 5 mil inscritos. Crescimento totalmente orgânico aí, que eu só tenho a agradecer todos vocês que estão aqui presentes. Composição do portfólio, 96,8% em imóveis, 0,3% em fundos imobiliários e renda fixa aí com 2,9%. Composição do NOI, que é o famoso resultado operacional, que tem aí como grande participação o Shopping Pátio Maceió com 32%, Shopping Metrô Tucuruvi entregando 30%, Shopping Granja Viana 10%, Shopping Osasco 9% e o Via Verde com 19%. É interessante a gente notar que lá em março de 2021 era um pouquinho diferente. O Shopping Metrô Tucuruvi era quem mais entregava em termos de NOI, 43%, Shopping Pátio Maceió 39%, e aí a gente vinha com Via Verde 7%, 8% no Granja Viana e 3% no Shopping Osasco. Então teve aí uma queda no Shopping Metrô Tucuruvi e uma alta aí dos shoppings menores. Shopping Pátio Maceió também caiu um pouquinho. Falando da tipologia de lojas, 64% são âncoras, 26% satélites e mega lojas aí com 10%. Fiz aqui a anotação, a loja âncora é aquela com mais de 1.000 metros quadrados. São aquelas lojas que chamam a atenção especialmente do público ali de classe C e D, uma Renner, uma Riachuelo, que ocupam um grande espaço, mas pagam um aluguel mais barato. A mega loja aí tem a representação de 250 a 500 metros quadrados e abaixo de 250 são as satélites. Esse dado de ter um percentual muito relevante de âncora dá um prognóstico de uma possibilidade de fatiamento dessas lojas e aí virem mais satélites com um aumento de aluguel, mas isso é só uma expectativa. Falando de composição da receita, aluguel mínimo hoje representa 74%, estacionamento 9%, mídia e mall 10% e faturamento 7%. Se a gente comparar lá com março de 2021, naquele momento aluguel mínimo era 83%, então era muito mais representativo, 6% apenas de estacionamento, 2% de faturamento e 9% de mídia e mall. Então a gente vê que mídia e mall não se alterou muito, estacionamento teve um aumento muito pequeno aí de 6% a 9%, o grosso, claro, continua sendo aluguel mínimo. E dado bacana de trazer, inclusive que constou lá do vídeo de análise completa que está aqui no card para você conferir, é que em outubro de 2019, ou seja, antes da pandemia, o aluguel mínimo contribuía com 62% na composição da receita, então um valor muito mais baixo. Tinha aí um percentual bem mais relevante de estacionamento, 16%, 17% de mídia e mall, então a publicidade dentro do shopping também é uma receita que caiu muito, e 3% em termos de composição do faturamento. Então a gente vê que realmente o estacionamento e mídia e mall não teve recuperação ainda, e muita gente fala inclusive da dificuldade de retorno dessa receita, até porque muita gente vem utilizando aí o Uber ou outros transportes de aplicativo. E a composição de vendas aí, o grosso está no Shopping Pátio Maceió 33%, depois vem Shopping Metrô Tucuruvi 26%, Via Verde 20%, Shopping Osasco 11% e o Granja Viana 10%. Na sequência o fundo vem comentando um pouquinho desses indicadores e eles falam aí que vendas, receitas com aluguéis e mídia e mall ponderadas pela participação do fundo dos ativos ultrapassaram 2019 quando comparados no mês a mês. Esse dado é muito bacana. Vendas e aluguéis estão 1% acima em relação ao mesmo período. Já mídia e mall representou um aumento aí de 31% em relação a janeiro de 2019. Fazendo a comparação de venda de janeiro de 2022 com janeiro de 2021, um aumento expressivo de 24%, como eles já falaram aí, um aumento de 1%
entre janeiro de 22 e janeiro de 2019. A título de complemento, no vídeo de análise completa, a gente tinha os dados de março de 2021 comparados ao março de 2020 e ali tinha tido uma queda expressiva de 26%. Em termos de aluguéis, a gente viu aí aumento de 32% com a comparação de 22 com 2021 e o aumento de 1% de 2022 com 2019. Naquele momento, março de 2021 com março de 2020, tinha tido uma queda de 27%. Em mall e mídia, um aumento bem expressivo aí de 58% em relação a 2021 e em relação a janeiro de 2019, como o próprio relatório já tinha falado, um aumento de 31%. Naquele momento da análise completa, março de 2021 e março de 2020, tinha tido uma queda de 27% em mall e uma queda muito expressiva de 44% em mídia. Naquele momento o relatório gerencial trazia separados esses dados. Olhando aí para a inadimplência, a gente vê que em março de 2021, quando a gente fez a análise completa, era de 20,8%. E aí teve uma queda bem importante, mas a gente vê aí que em janeiro de 22 voltou a ser expressivo, 17,6%, que já foi bastante falado. E agora olhando um pouquinho do portfólio, a gente vê que hoje são 5 ativos, uma ABL total aí de 151.474 metros quadrados. É interessante a gente ver que a maior parte dos shoppings aí são pequenos, né? A gente sabe que um shopping até 30 mil metros quadrados é considerado médio, então a gente vê que vários ativos aqui são desse porte. Um shopping entre 30 e 60 mil metros quadrados é um shopping regional, então a gente tem aqui, por exemplo, o Shopping Pátio Maceió, que entra nessa categoria, o Shopping Metrô Tucuruvi também. Acima disso, né, acima de 60 mil metros quadrados, a gente teria um mega shopping, a gente vê que nenhum deles no portfólio do HSML é nessa condição. Outro dado que eu gosto de frisar para vocês aqui nesse relatório gerencial, e eles mesmos trazem aqui, é a questão de participação, né? Em todos os ativos eles têm mais de 50% de participação. Taxa de ocupação, a gente vê que o Shopping Pátio Maceió com 98,7%, então praticamente 100% ocupado. Naquele momento ele tinha uma ocupação já interessante de 96%. Shopping Granja Viana foi o aumento mais interessante dentro do portfólio, hoje com 91% de ocupação. Naquele momento lá em março de 2021 era de 84,9%, gerava até uma certa preocupação. O Shopping Osasco se manteve aí em torno de 95%. Via Verde caiu levemente, né? Ele hoje está com 98,3%, ele tinha 99%. E o Shopping Metrô Tucuruvi, a maior queda de ocupação dentro do portfólio, hoje com 91,4%, ele tinha 94%. Detalhando brevemente sobre cada um dos ativos, o Shopping Pátio Maceió teve aí vendas totais de 100% do ativo de 42,4 milhões, um aumento de 24,4% em relação ao janeiro de 2021 e 18,2% em relação a janeiro de 2019. Já a receita com aluguel, o aumento foi de 24,3%, comparando aí com janeiro de 2021, 12,7% comparando com janeiro de 2019. Trouxe aqui a marcação sobre a ABL do shopping de 41.540 metros quadrados. Isso porque o fundo trouxe um fato relevante em 9 de novembro, dizendo que adquiriu um terreno contíguo ao shopping de 14 mil metros quadrados pelo valor de 6,9 milhões de reais, sem necessidade de chamada de capital ou alavancagem. A expansão pretende adicionar 2 mil metros quadrados e ainda sem vagas de estacionamento. E um dado bacana de trazer aqui é que um inscrito aqui do canal, quando eu fiz o vídeo de análise completo, Rodolfo Montenegro, ele falou pra gente que o Shopping Pátio Maceió ele é muito frequentado e ele é voltado aí para classes C e D. É importante a gente falar que pela Abrace esse shopping é um ativo aí voltado para classes B e C, mas a gente está falando aí com um morador da cidade lá de Maceió, é isso que ele trouxe pra gente. Já os outros shoppings do município seriam voltados aí para classe A e B, em bairros nobres da cidade, mais próximos ali às praias. Então fica aí o agradecimento para o nosso inscrito, né, que contribuiu um pouquinho para a nossa avaliação. O Shopping Osasco, que teve aí uma entrega total de 22,2 milhões de reais, aumento bem expressivo de 60,7% em relação a janeiro de 2021 e 20% em relação a janeiro de 2019. E receita com aluguel, obviamente também um aumento expressivo, 47,9% em relação a janeiro de 2021 e 0,3% em relação a janeiro de 2019. E o Shopping Metrô Tucuruvi, com uma venda total aí de 31,8 milhões de reais, a gente vê um aumento de 27,4% em relação
a janeiro de 2021, mais uma queda expressiva aí de 18,5% em relação a janeiro de 2019. Em termos de receita de aluguel, aumento de 35% em comparação ao ano anterior, mais uma queda de 14,8% em relação a janeiro de 2019. E por fim, o Via Verde lá de Rio Branco, 25,8 milhões de reais de total de venda, aumento de 5,6% em relação a janeiro do ano passado e 4,6% em relação a janeiro de 2019. E aí, em termos de receita de aluguel, aumento de 37,1% em relação a 2021 e 20,9% em relação a janeiro de 2019. Esse shopping realmente vem performando muito bem. Antes da gente partir para aquele resumo que todo mundo gosta, destaco aqui o fato relevante de 13 de janeiro de 2022, que retratou a aquisição de 100% das ações da REC 2017 Empreendimentos e Participações, sociedade proprietária dos ativos seguintes: 51% do Shopping Paralela, localizado no município de Salvador, e 100% da área de expansão do ativo, que conta com a Unime, faculdade do Grupo Cogna. A aquisição representa um acréscimo de ABL de 37 mil metros quadrados e o preço de aquisição foi de 432 milhões de reais. E aí, importante, os recursos para o pagamento referido à aquisição são oriundos de uma operação de securitização de recebíveis, totalizando aí 484,2 milhões de reais. Então, o fundo passa a ter uma alavancagem, segundo o próprio fundo, de 26%. E agora aquele resumo que todo mundo adora: HSML, ele tem todos os ativos que já saíram de outros fundos da própria HSI. Então, foi até um dado que eu trouxe na análise completa. Se a gente vê o HSML como um fundo de saída, né, um fundo aí que fica com aqueles ativos que já performaram de forma suficiente, aparentemente apenas o ativo de Rio Branco e Cotia são dominantes. Os outros ativos do portfólio não tem dominância nas cidades que eles estão presentes, mas a gente vê também que o Shopping Pátio Maceió, por exemplo, tem uma entrega muito interessante, e o Shopping Metrô Tucuruvi, que é um case de concessão até 2054, também é importante, mas vem aí causando uma certa preocupação com essas quedas de resultado. E eu já falava também da presença do Trimais Place, que vai contar ali com um shopping muito interessante, com mais de 25 mil metros quadrados, um supermercado e também uma torre comercial. Então isso deve contribuir para mais quedas de resultado ali no Shopping Metrô Tucuruvi. Vamos acompanhar, esse shopping foi entregue agora, né? Recentemente, é coisa de 2 meses, tem muita área vaga ainda. O HSML ele tem uma estratégia menos óbvia, né? Ele investe aí em praças diferentes de Rio e São Paulo, que são mais consolidadas. Isso traz mais risco, mas também traz mais resultado, né? Ele traz a possibilidade de caps mais interessantes, por isso que o fundo também se notabilizava aí por entregar um resultado um pouquinho melhor que seus pares. Importante a gente lembrar também que todos os ativos são operados pela mesma rede, a Safir Shopping Centers. Então acho que isso traz uma sintonia interessante entre gestão e operador. E por fim, a novidade que a gente falou aqui por último, que é a questão de alavancagem. O fundo não tinha alavancagem nenhuma, agora vai ter aí cerca de 26% com a aquisição do Shopping Paralela. A aquisição, inclusive, que foi um pouquinho contestada. É bom a gente lembrar que tem também aquele espaço locado ali para a Unime, né, em um contrato BTS, que traz uma segurança maior. Pessoal, o que eu tinha para falar de HSML era isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o comentário, deixa o like, deixa aqui também outros fundos que vocês gostariam que a gente fizesse a atualização. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.